Olá, meus amigos, que Deus abençoe a tua vida, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube. Eu sou Marcos Paulo Feltrin e quero fazer um convite muito especial a você. Nós vamos ter um culto online, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração e trazer a vitória que a tua vida precisa. Depois desse estudo, eu volto para fazer uma oração pela sua família. Mas antes de seguirmos, deixa aqui o seu joinha no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para você receber as notificações, ative o sininho. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado e vai estar assim em comunhão conosco. Eu tenho certeza que Deus há de falar muito ao seu coração. Nós estamos na segunda mensagem hoje da série sobre a nossa responsabilidade sobre a família, tratando exclusivamente de Paulo na tempestade, ali no livro de Atos, no capítulo 27. Estude bem a palavra de Deus comigo nesse culto, eu tenho certeza que vai lhe fazer bem e depois eu volto para fazer uma oração por você e pela tua casa. Que nós vamos entrar aqui no nosso estudo de hoje. Há algumas semanas nós estamos falando sobre esse tema da nossa responsabilidade sobre a família. E no último culto, na última semana, nós falamos sobre Paulo no navio, sendo conduzido prisioneiro para Roma. Estão lembrados? Sim ou não? Paulo estava preso e era levado para Roma. Pararam na ilha de Creta, em bons portos, e o Paulo deu um recado para eles, deu um conselho. Olha, é melhor a gente ficar aqui, porque se a gente sair agora, nós vamos ter problemas na navegação, vamos pegar uma tempestade forte e nós não vamos conseguir chegar. Nós vamos perder o navio e podemos perder até a nossa vida. Mas a verdade, vamos trazer isso aqui para os nossos dias, é que por melhor que sejam os seus conselhos, eu pergunto e você me diga, as pessoas vão ouvir? Sim ou não? Quem já deu conselho para alguém que foi ignorado? Faz assim. Já? Às vezes, quando o filho é pequeno ainda, pai e a mãe têm autoridade, têm poder, manda, tem que fazer, vai comer, tem que comer, vai dormir, tem que deitar e dormir. Vai para tal lugar, tem que ir. Vai pôr tal roupa, tem que botar. E se não botar, dá problema, sim ou não? Mas vai crescendo. E com o passar do tempo, vem uma fase chamada de aborrecência. É só aborrecimento. Quem já passou por isso? Já passaram? Tem gente passando ainda? Mas quando nós paramos para falar desse assunto, a gente só pensa nos nossos filhos, né? Mas vamos pensar na gente? Você já passou por essa fase. Quando você passou por essa fase, você fez tudo direitinho? Fez tudo certinho? Ouviu o conselho do papai e da mamãe ou ignorou o conselho deles? Antigamente, tem gente que fala assim, antigamente era diferente, porque antigamente o pai tinha autoridade. Mais ou menos, né? Um dia eu conversava com a minha mãe. E falando sobre a minha adolescência. Você era muito teimoso, você era isso. E chegou uma fase que você já não ouvia mais o conselho. Aí eu falei, mas mãe, vem cá. E quando a senhora passou pela adolescência? Não, eu não desrespeitava meu pai. Mas por que a senhora desrespeitava? Porque meu pai batia de vara. Meu avô batia de vara para arrancar sangue. Quer dizer, coisa que não se faz com a criança, sim ou não? Mas naquela época, quem já apanhou assim? Não guarda mágoa no coração não, hein, gente? Naquele tempo era assim, hoje não mais. Mas veja só, ela falou um dia para nós, a primeira oportunidade que eu tive, eu casei com o primeiro que apareceu. O casamento dela não durou muito tempo. Foi um fracasso. Foi da onde a única coisa boa que ela teve foram meus 2 irmãos mais velhos do primeiro casamento. Depois ela casou com meu pai, eu nasci, a minha outra irmã, mas
ela falou isso: eu casei com o primeiro que apareceu. Por que a senhora casou com o primeiro que apareceu? Porque eu queria, sair de casa. Aí eu pergunto, adiantava bater? Adiantou brigar? Adiantou repreender? Isso lá atrás. Não adiantou lá atrás, não adianta hoje, não vai adiantar nunca. Para educar os filhos tem que ser na palavra de Deus, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Amém, gente? Amém? Casamento não está bem. Aí você está na igreja orando pelo teu marido ou pela tua mulher. Aí você dá um conselho: meu amor, vamos para a igreja comigo. Vamos orar. Vamos dar as mãos aqui, fazer uma oração. Vamos quarta-feira fazer essa campanha. Vou salvar meu casamento. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A outra pessoa ouve o conselho? Na maioria das vezes, não. Quando Paulo deu o conselho para os homens: vamos ficar no porto, não vamos levantar âncora, não vamos sair daqui porque vamos ter problema, eles não ouviram a Paulo, ouviram o capitão do navio e partiram. Resultado, tempestade no meio do mar. Aí a pessoa não ouve o nosso conselho, vem o problema. A pessoa não ouve a nossa orientação, vem a tempestade. A pessoa não ouve a palavra de Deus, se mete em um monte de enrascada. Aí fica doente, aí fica endividado, aí o casamento está acabando, aí o filho toma caminhos na vida que vão o levando de mal a pior. Veio a tempestade, veio o problema, veio o prejuízo. O que nós, filhos de Deus, devemos fazer? A gente pode olhar para a nossa família e falar assim: bem feito, quero mais é que afunde aí para largar de ser besta. É isso que a gente faz? Sim ou não? Não, se nós fizermos isso, o apóstolo Paulo falou para o Timóteo: aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que os incrédulos, que o infiel. Então, nós temos uma responsabilidade. Se a nossa família afundar, nós afundaremos juntos. Se o nosso casamento fracassar, se o meu casamento fracassar, porque a minha mulher não quer fazer a coisa dar certo, não é só ela que vai sofrer, eu também vou. Prejuízo é meu também. Se o meu filho der errado na vida porque não ouviu o meu conselho, não é problema só dele. Porque o filho pode estar com 40, 50, 60 anos, o pai está vivo, o pai se preocupa ainda, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, o barco afunda com todo mundo. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E o que eu quero ler com vocês aqui hoje vai ensinar você a agir da forma certa na hora da tempestade. Vamos começar a leitura no livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 18. Abra aí a sua Bíblia. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 18. Se você tiver um marcador na Bíblia, você já coloca ele aí, porque nós vamos sair e vamos voltar sempre aí para Atos 27, tá? Coloca uma folha de papel, um marcador de Bíblia, para segurar a página, porque aqui é onde nós vamos estudar com calma, para entendermos a palavra de Deus. Atos 27, versículo 18. Quem já encontrou aí, diga amém? Diz assim: andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Para um pouquinho, a primeira coisa para eu mostrar para você. O apóstolo Paulo está falando na primeira pessoa do plural. Por quê? Ele também estava no barco. Se o barco pega uma tempestade, todos que estão no barco vão passar por ela, sim ou não? Se a tua família não ouviu os teus conselhos e estão passando por problemas por não terem ouvido você, o problema não é só deles. O problema vai refletir na gente também. Então, Paulo está incluído. Ele deu o conselho. Se eles tivessem passado o inverno naquele porto, nada disso estaria acontecendo. Mas as pessoas não ouviram. Muitos problemas poderiam ser evitados se as pessoas ouvissem a voz do bom conselheiro.
se as pessoas ouvissem a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz da palavra. Muitas pessoas seriam diferentes na vida se tivessem ouvido o seu conselho, mas não ouviram. Aí vem a tempestade, vai refletir em você. Se o filho não está bem, o pai também não está bem. Se o pai não está bem, o filho também não está bem. Se lá na tua empresa, a empresa vai mal, você que é só um funcionário, vai ter problemas com isso também. Sim ou não, pessoal? O que é patrão? Se o funcionário não está bem, não faz o trabalho direito, não atende as pessoas direito, não faz a sua função direito, vai estar problema também para o patrão e para todos à sua volta. Nós estamos andando no mesmo barco. Se o barco vai mal, nós iremos mal. Mas nós temos que entender a nossa posição em Deus. Nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Faz assim. É mesmo? Então você tem que assumir a sua responsabilidade. No versículo 19 diz assim: e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Veja, o Paulo estava no barco, veio a tempestade, eles abaixaram as velas porque não tinham como controlar e deixaram o navio ir à toa. Perderam o controle do barco. Mas a tempestade era muito grande, o navio balançava, chuva, nuvens grossas faziam aquela tempestade, e já havia muitos dias que não se via nem a luz do sol e nem à noite as estrelas. O céu estava tomado por aquela tempestade. Para aliviar o peso do navio, eles começaram a jogar as coisas fora. O que tinha de peso no navio? Tinha prata, tinha ouro, porque as cargas valiosas eram transportadas dessa maneira. Não havia nem moeda corrente ainda, estava começando a ser implantada pelo Império Romano a moeda, como nós conhecemos hoje. E então as pessoas que tinham bens, ouro, prata, animais, para negociar, para vender, para se mudar de um lugar para o outro, tinha que levar de navio. E aquilo era pesado. Então começaram a jogar para o mar, prejuízo financeiro, porque não deram ouvidos aos conselhos. Outro prejuízo que vem financeiro também, os alimentos. Porque para uma viagem longa de meses, o navio tem que estar abastecido com água potável, que a água do mar não dá para usar. Então tem lá os tonéis de água potável, tem lá tonéis de cereal para fazer a comida, para todo mundo na embarcação comer. É uma logística grande para fazer uma viagem dessa. E para aliviar o peso e eles tentarem sobreviver, começaram a jogar tudo no mar. Olha o desperdício que dá a pessoa não ouvir o bom conselho de Deus. Passou muito tempo sem ver sol, sem ver estrela, parece que a tempestade não ia acabar, a esperança de se salvar fugiu deles, inclusive do Paulo. O Paulo está se incluindo no meio, ele falou, fugiu da gente, fugiu de todos nós, a esperança de que alguma coisa boa fosse acontecer. A gente já estava desanimado, com medo, perdido, achando que a morte ia chegar. Só que no versículo 21 diz assim, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Paulo se levanta, está todo mundo de cabeça baixa, todo mundo desanimado, o dinheiro todo já tinha se perdido no mar, o alimento também, todo mundo com fome, todo mundo com aquela cara de desânimo, borocochô, né? Todo mundo triste. O Paulo se levanta no meio deles. Era a hora dele assumir a posição dele como servo de Deus.
Vai ter momentos na tua vida, no barco da tua família, no barco da tua empresa, no barco da tua vida, que você vai ter que se levantar para assumir tua posição. E aí o Paulo, no meio de todos, diz assim, pessoal, olha para mim, por favor. Todo mundo olhou para ele, desanimado. Ele diz assim, não teria sido melhor se vocês tivessem me ouvido lá atrás? A gente passaria o inverno ancorado lá em Creta, em bons portos? Não estaríamos tranquilos? Não teria perdido o dinheiro que se perdeu? Não teria ficado sem alimento? Estaríamos seguros e depois de passado esse período de tempestade, seguiríamos viagem? Não era melhor se vocês tivessem me ouvido? Já deu uma cutucada em todo mundo, né? E aí as pessoas, no momento que estão preocupadas, desanimadas, sem esperança, é a hora que as pessoas param para pensar no que fizeram. É o momento certo. Só que o Filho de Deus, ele só não aponta o defeito. Ele aponta também a saída para o problema. No versículo 22, ele diz assim, mas agora vos admoesto. Agora eu vou chacoalhar vocês, levantar vocês. A que tenhais bom ânimo. Ei, pessoal, vocês não podem ficar desanimados. Se vocês tivessem me ouvido lá atrás, nada disso teria acontecido, não é verdade? Todo mundo assim, ó. Mas agora, não adianta nada ficar chorando, adianta? Adianta ficar de cabeça baixa, pensando na morte? Então, levantem-se, tenham bom ânimo. E aí ele continua assim, ó. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Diga graças a Deus, gente. Veja só o que está acontecendo aqui. Eu destaquei dentro desse texto 3 coisas que nós precisamos aprender para vencermos as tempestades da vida. E a primeira delas é a seguinte, o Filho de Deus, a Filha de Deus, não teme no meio da tempestade. Você não pode se entregar ao medo. Você não pode permitir que o medo se instale dentro do seu coração. Mas aí você diz assim, mas pastor, no início do culto, você acabou de falar que ter medo é normal e isso faz parte da natureza humana. É verdade. Tanto é verdade que no versículo 20, vamos ler de novo? O Paulo diz assim, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos, primeira pessoa do plural, toda a esperança de nos salvarmos. O Paulo estava com medo também. O Paulo tinha perdido a esperança de salvação. O Paulo também estava acreditando que a hora da morte estava chegando. Mas como é que o Paulo consegue, então, vencer o medo? O segredo está no versículo 23. Leia comigo. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve aonde? Esteve comigo. Deixa eu te explicar uma coisa. O anjo de Deus só vai a pessoas que estão determinadas a buscar a Deus, a clamar a Deus e ficar cada vez mais unido a Deus. Lembram, por exemplo, de Gideão? Gideão estava enfrentando uma tempestade. Há 7 anos, os midianitas roubavam tudo o que Israel plantava. Mas Gideão se colocou no lagar para malhar o trigo e tentar salvar das mãos dos inimigos. O anjo do Senhor apareceu para ele nessa hora.
O anjo de Deus não apareceu a mais ninguém, porque a Bíblia diz que a maioria do povo de Israel naquela época estava cavando cavernas para se esconderem dos midianitas, estavam fugindo, estavam com tanto medo que estavam fazendo igual tatu, se escondendo dentro da terra, fugindo da luta. Para essas pessoas, o anjo não aparece. O anjo aparece para quem está mesmo no meio da tempestade, lutando, vivendo a fé, clamando a Deus, em constante oração. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Para que você consiga vencer o medo e não venha sucumbir, cair na hora da tempestade, você precisa se apegar ainda mais com Deus. Se você já ora todos os dias, você tem que orar mais. Se você vem à igreja, você tem que vir mais. Se você vive pela fé mais ainda você deve viver. Se você crê em Deus, você deve crer mais. Se você busca agradar a Deus, você deve fazer isso ainda mais. Você deve se aproximar cada vez mais de Deus e do seu altar. Até que a palavra de Deus venha ao teu coração, até que o Espírito de Deus se revele a você e você então sinta aquele medo todo indo embora e aquela confiança surgindo outra vez em você. O Paulo estava com medo de se perder. O Paulo tinha medo de que ele morresse na tempestade junto com todo mundo, mas ele em momento algum parou de orar. Mesmo com medo, ele orava. Mesmo com medo, ele buscava a Deus todos os dias, até o dia que o anjo de Deus veio e disse, e falou, e deu a palavra: Paulo, não temas, porque Deus quer que você compareça diante de César, então você não vai morrer. O Paulo conta a experiência que ele teve, mas eu acredito que o Paulo possa, naquele momento, diante do anjo, na oração, ter falado: mas Senhor, e a vida desses mais de 200 homens e mulheres que estão comigo? Dá para mim. Não deixa eles morrerem também, não. Eu quero que eles sobrevivam, porque eles fazem parte do meu barco. Paulo deve ter, naquele momento, intercedido pelas pessoas daquele barco. E então ele aparece e diz: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me disse: não temas, você não vai morrer, e ninguém que está nesse navio vai perder a vida. Amém, gente? Isso é você assumir a sua posição. Na hora da tempestade, quando o medo vier lhe tocar, você tem que fazer o que diz o Salmo 118. Deixa marcado aqui Atos 27, e vamos dar um pulinho lá no Salmo 118. A gente volta para Atos já, tá? Capítulo 118, versículo 5. Salmos, capítulo 118, versículo 5. Acharam, gente? Diz assim: invoquei o Senhor na angústia. Quer dizer, na hora do problema, na hora da tempestade, na hora em que eu sinto que a vida está se indo de mim, que eu estou perdendo o controle do barco, que eu estou temendo o pior, eu tenho que invocar Deus. Eu tenho que correr para perto de Deus. Eu tenho que me apegar mais a Deus. Diz assim: invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Quer dizer, me tirou do aperto e me colocou num lugar de segurança. Versículo 6. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Acabou. Quando você tem um problema e você busca a Deus, e você invoca a Deus até que Deus fale contigo, quando você recebe aquela palavra,
Quando você abre a Bíblia, quando Deus lhe responde, teu coração se tranquiliza e você diz, eu não vou ter medo de nada. Veio uma crise financeira que assolou o país. O país estava melhorando, veio a pandemia. Diz agora que a pandemia está chegando ao fim. Já tem lugares com a vacina sendo aplicada. A Inglaterra começou a aplicar a vacina anteontem, né? Nos idosos. Na Rússia, milhões de pessoas já foram vacinadas. No Brasil, para março começa a vacinação. Talvez em São Paulo comece até antes. Quer dizer, está chegando o fim do negócio. Surgiu uma outra doença agora. Já ouviu falar? Na Índia, quase 300 pessoas contaminadas com um fungo altamente resistente aos remédios conhecidos. Quer dizer, não tem nem remédio para aliviar o problema. Na Bahia, já encontraram uma pessoa com o mesmo fungo da Índia. Parece que não vai dar certo, né? Parece que não tem jeito. Quando você sai de uma burdoada, já vem outra atrás. Aí vem o medo, aí vem a insegurança. Esse medo vai ficar no teu coração até o dia que você invocar a Deus. Porque a hora que você invocar o Senhor, Deus vai ouvir você e vai te colocar num lugar onde você não vai ter medo de mais nada disso. Foi o que aconteceu conosco aqui quando começou a pandemia. Lembra do terror que era? Todo momento, fica em casa. Se você tossir, não sai de casa. Morre seco. Mas não põe o pé na rua. Lembram disso ou não? Eu fui em alguns hospitais no começo da pandemia. Estavam completamente vazios. Completamente vazios. O pronto atendimento vazio, porque a ordem era, fica em casa. E as pessoas temendo o pior. Aí eu falei assim, eu não vou ficar em casa, eu vou vir para a igreja. Não teve um só dia que essa igreja esteve com as suas portas fechadas. Nenhum que a gente pudesse falar assim, ó, tal dia a igreja ficou fechada. Não teve um dia. Aí eu conversei com alguns amigos pastores aqui de São Caetano, de outros lugares, até de outros ministérios, e perguntaram assim, você não está com medo? Eu falei, não, eu não estou não. Você não vai parar? Eu falei, não, não vou parar não. Mas você não tem medo do vírus? E a minha resposta foi essa. Eu não tenho medo do pai do vírus. Eu vou ter medo do vírus? Do filhote dele? Eu não vou parar. Mas por que isso? Porque nós invocamos a Deus. E quando Deus nos dá o entendimento, quando Deus nos fortalece, quando Deus nos capacita, você perde o medo de qualquer coisa. Isso é na pandemia, isso é na próxima pandemia, isso é na doença, isso é no problema familiar. A tempestade veio, corra para Deus. Invoque a Deus e Deus vai colocar essa paz no teu coração que só o Espírito Santo pode dar. Amém, gente? Então, o Filho de Deus não teme na hora da tempestade. Ele corre para perto de Deus, ele invoca o Senhor e fica livre. Mas tem outra coisa que o Filho de Deus, ele tem que fazer na hora da tempestade. Volta lá para Atos 27. No meio da tempestade, você deve tranquilizar e encorajar as pessoas à sua volta. Tranquilizar e encorajar. E aproveitar, preste atenção nisso, aproveitar a oportunidade para corrigir quem tem que ser corrigido, para mudar quem tem que ser mudado, para plantar a semente da palavra de Deus no momento em que o coração das pessoas está sensível. O Paulo fez isso. Vamos ler de novo o versículo 21 e o versículo 22. Havendo já muito que não se comia, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Depois que o Paulo orou, e ele perdeu o medo, e ele voltou a ter confiança, era a hora dele se posicionar. Quando você está bem com Deus,
Quando você está firme na sua fé, você tem que se posicionar dentro da tua casa. Você tem que se posicionar no teu local de trabalho. Você tem que se posicionar entre os seus amigos. Você tem que se posicionar na sua empresa. Você tem que se posicionar na vida, diante dos problemas. O Paulo, agora que ele tinha ouvido a voz de Deus, que o anjo falou para ele que ficaria tudo bem, ele ganhou confiança, ele se levantou. Então ele aproveita a oportunidade para pregar para todo mundo. E a primeira palavra que ele dá é: se vocês tivessem ouvido, nada disso teria acontecido. Então Paulo começa a mostrar o problema que levou-os à tempestade. O Paulo começa a apontar o problema que os fez cair na tempestade. Tem hora que você tem que chegar para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, aproveitar o momento e falar: se você tivesse me ouvido naquele dia que eu falei isso, isso e isso, você estaria desse jeito? Se você tivesse ido para a igreja comigo, será que você estaria desse jeito? Se você, ao invés de ficar rindo de mim, tivesse sido fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, você estaria do jeito que você está? Olha para mim. O trouxa que vai para a igreja, a trouxa que dá o dinheiro para o pastor, está prosperando, está vivendo, está vencendo. E você, o sabichão, a sabidona, que não é enganado por ninguém, que não deixa ninguém fazer lavagem cerebral na tua cabeça. Não é assim que eles falam? Fizeram lavagem cerebral na tua cabeça, você é besta, você é isso e aquilo. Se você tivesse me ouvido, se você tivesse escutado os meus conselhos, você estaria desse jeito? Chegou o momento de falar a verdade. E nós não temos que maquiar a verdade, tá, pessoal? Presta atenção, eu já falei isso algumas vezes para você e você sabe o quanto isso me aborrece. Tem pessoas hoje pintando um retrato de Jesus como se ele fosse um adolescente idiota. Um adolescente, não vou falar o que eu queria falar. Aquele adolescente besta, tonto, trouxa, que está disposto a fazer qualquer coisa para não perder a sua amada. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus não é esse besta que as pessoas estão pintando aí fora, não. Você vê as músicas que se fazem hoje, as tais músicas gospel. Parece que Jesus é um tonto que faz qualquer coisa para você voltar para ele. Volta para a igreja, volta para mim, eu te amo tanto. Não fica assim, não. Jesus não é assim. Na hora da tempestade, é hora de você falar a verdade. Olha aqui. Você achou que podia fazer tudo o que você queria e desprezar a palavra de Deus. Olha como é que você está. Se você tivesse ouvido a palavra, se você tivesse ouvido o conselho que eu lhe dei, e ido para a igreja, e buscado a Deus, você estaria desse jeito? Tem hora que você tem que falar. Só que, preste atenção, nós que somos filhos de Deus, nós não falamos nem para ofender, nem para magoar e nem para descarregar a nossa raiva. Porque nós somos seres humanos. Tem hora que dá raiva, não tem? Hã? Já aconteceu contigo? Às vezes aqui, ó. A pessoa vem falar comigo, pastor. Eu falo assim. Eu não sei mais o que eu faço. Aí você fala, ó, presta atenção, para de chorar. Primeira coisa, para de chorar. Presta atenção. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Você tem que fazer isso. Você deu o conselho. A pessoa faz? Não faz. Passa um tempo, volta. Pastor, ô pastor. E começa a chorar. Dá vontade de dá vontade de pegar assim a Bíblia, põe a cabeça aí. E fazer assim com a Bíblia na cabeça. Para ver se aprende. Mas olha para mim, nós que somos filhos de Deus, não podemos agir assim. Nós temos que mostrar a verdade. Sabe por que você está assim? Por causa disso, disso e disso. Mas nós temos que mostrar a saída da tempestade. E aí que está a diferença. Nós não apontamos o erro da pessoa para condená-la.
nós apontamos o erro para ensiná-la e a trazemos de volta para fora do problema. O Paulo, no versículo 22, depois de dar a repreensão, ele diz: mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O Filho de Deus, a Filha de Deus, quando fala para instruir, fala para ensinar, fala para corrigir, fala para posicionar a pessoa no lugar certo. Marca aí de novo Atos. E vamos dar um pulinho em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, versículo 16. Acharam aí, gente? Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para, vamos lá, ensinar, redarguir, corrigir e para instruir com justiça. A palavra de Deus, ela serve para essas 4 coisas. A nossa palavra, a palavra dos filhos de Deus, tem que ser assim. Eu peguei uma outra tradução aqui, a Nova Bíblia Viva, que traduz um pouquinho essas palavras, que não é de muito uso do nosso vocabulário. Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é útil para ensinar o que é verdadeiro. Na hora que você está vendo alguém na tempestade, você tem que aproveitar para ensinar a verdade. Tem gente que está na tempestade hoje dentro da tua casa, à tua volta, e você tem que mostrar a verdade. Você está assim porque você está brincando com a fé. Você está assim porque você está brincando com Deus. Você está assim porque você não está levando a sério as coisas espirituais. Tem que ensinar o que é verdadeiro. Que mais? Para nos fazer compreender o que está errado em nossa vida. Foi o que o Paulo fez. Vocês estão na tempestade porque não ouviram o meu conselho lá atrás. Então a pessoa precisa entender. Você está sofrendo hoje porque você não ouviu o conselho de Deus. Você está sofrendo hoje porque você não buscou a Deus. Porque você está longe de Deus. Tem que mostrar isso. Tem que ensinar isso. Depois, essa palavra nos endireita. Essa palavra tem que servir para colocar a pessoa no caminho certo novamente. E, por fim, é a que nos ajuda a fazer o que é correto. Tudo isso era o que o Paulo estava fazendo. Ensinando, corrigindo, mostrando os porquês daquilo que está acontecendo, mas apontando a saída, mostrando a solução. É assim que você tem que agir com a tua família. É assim que você tem que agir com as pessoas à sua volta que estão com problemas e que estão afetando você. Você tem que assumir a tua posição e usar a palavra de Deus divinamente inspirada para fazer exatamente isso. E para ajudar aquela pessoa a se levantar e sair da tempestade. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus, gente. Agora, por fim, nós temos que assumir a nossa posição de filhos de Deus e transmitir a nossa fé. Vamos lá no versículo 25, Atos 27, 25. O Paulo termina dizendo assim, ó: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. O que o Paulo está fazendo? Ele está transmitindo a fé que ele tinha para aquelas pessoas que não tinham. Aquelas pessoas que estavam no barco não tinham fé. Pode ser que até existisse algum crente ali. Pode ser que até existisse alguém que acreditasse em Deus, que praticasse a palavra de Deus, que fosse um servo de Jesus Cristo, como Paulo era, mas estava sem fé. Porque o Paulo falou que todos estavam desanimados, sem esperança, caminhando para a morte, achando que nada mais ia dar certo. O Paulo estava indo com eles, até quando o anjo de Deus visitou o Paulo. O Paulo creu, ninguém aqui vai morrer porque Deus falou. Olhando para a tempestade, a morte estava mostrando a cara para todos no navio. Às vezes, olhando à nossa volta, para a nossa vida, quem sabe, às vezes, olhando para o resultado de um exame, a morte está olhando para você.
Às vezes você está passando por uma luta tão grande que você está vendo tudo chegar ao fim. Parece que vai acabar a sua chance de viver. Parece que o casamento chegou ao fim. A morte, a destruição, o final de tudo se aproximou. Mas se você buscar a Deus, a palavra de Deus vai te fortalecer. Você vai perder o medo. Você vai encorajar e tranquilizar as pessoas à sua volta. Mas você tem que transmitir a sua fé. Eles não creem, mas você crê. Talvez você diz assim, pastor, na minha casa ninguém crê. Não importa, creia você. E transmita para a sua família a sua fé. Foi o que o Paulo fez, sim ou não? Estava todo mundo lá desanimado. O Paulo falou, ei, tenham bom ânimo, porque ninguém aqui vai morrer. Ô Paulo, por que você está falando isso? Porque eu creio no Deus em quem eu sirvo. E eu sei que Ele é poderoso para fazer cumprir o que Ele me disse. Amém, gente? Essa é a nossa fé. Você já me ouviu falar algumas vezes aqui. O que nos torna diferentes de todas as pessoas que há nesse mundo, inclusive dos religiosos, é a fé. É isso que nos faz diferente. Porque tem gente que conhece a Bíblia, que é um verdadeiro servo de Deus, mas quando passa por uma tempestade, coça a cabeça e diz assim, isso aí são coisas da vida, é assim mesmo, a gente tem que entender, deixa para lá, vai vivendo, vai passando, um dia isso tudo pode melhorar, mas pode ser que não. Nós não somos assim. A nossa fé, olhe para cá, a nossa fé não nos permite ser assim. A nossa fé nos faz se levantar no meio da tempestade, clamar a Deus, resolver as questões aqui interiores e começar a transmitir a fé para as outras pessoas que estão perdidas. É isso que Deus espera de você lá na sua casa. Essa é a sua responsabilidade em relação à sua família. Assuma a sua posição. Faça a obra de Deus. Cumpra o seu ministério lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, no meio do ciclo de amizade que você tem e no meio da sua família. E Deus vai salvar todos que estão à sua volta, inclusive você. Diga graças a Deus. Quem entendeu essa palavra aí, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, então, bem forte. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja aprendendo, crescendo na fé e sendo abençoado com tudo que você tem aprendido. Deixa eu fazer uma oração com você pela sua família. Vamos juntos orar? Antes, deixa eu deixar aqui o meu WhatsApp na tela, também na descrição do vídeo. É o 11 96085 5474 para você me enviar uma mensagem contando o seu testemunho, ou se você quiser enviar para cá os seus dízimos e as suas ofertas, estando você longe da igreja, ou porque está em outra cidade, estado, país, ou porque você está impedido de vir à igreja pessoalmente nesse momento de pandemia, você pode enviar os seus dízimos e as suas ofertas fazendo um depósito bancário ou uma transferência bancária. Nesse WhatsApp aqui eu informo você de todas as formas possíveis e eu quero orar para que Deus abençoe a tua vida financeira cada vez mais. Agora aí vamos orar comigo, onde você estiver, feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos ao Pai em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho em Tua presença orar em favor de cada pessoa que me acompanha nesse momento através desse culto online. E nós vamos usar agora o Teu poder para abençoar a vida delas. E orando eu digo a todo mal que age na vida da família, no seio familiar, colocando briga, contenda, destruição, desunião, separação, guerras, discussões. O diabo, pegue agora tudo que é seu
e solte a vida dessa pessoa, solte a casa dessa pessoa, demônio que foi mandado para colocar doença, para colocar miséria, trabalho que foi feito de feitiçaria, eu desfaço agora na autoridade do nome de Jesus, e eu digo as doenças, as enfermidades, as dores, a todo mal, saia dessa vida em nome de Jesus. E você aí do outro lado, diga: Senhor Jesus, muito obrigado, amém, e graças a Deus.